Bom dia. Bom dia, mames. Bom dia, Conceição querida. Atrasei uns 2 minutinhos pra entrar. Acordei mais cedo hoje, mas fui fazer um alongamento para as minhas costas, um pouco de exercício, que meu corpo tá sentindo falta de ficar com esse pé parado aqui. Bom dia, Cláudia. Ai, gente. Perdão. Bom dia, minhas queridas. Hoje nós vamos conversar e meditar no livro de Números, capítulo 12. Vamos ler alguns versos, na verdade, desse capítulo. Ai. Vamos lá? Preparei o estudo aqui para vocês. Natal está chegando, acho que tá todo mundo de férias já. Ah, bom dia, Hilde. Eu ia perguntar, cadê o pessoal? Então vamos lá. Eu vou ler alguns versos específicos para a gente não precisar ler o texto todo, tá? Mas depois, para vocês entenderem todos os detalhes da história, vocês podem ler. Então, é Números, capítulo 12. E o tema da nossa meditação hoje é a gente parar de se preocupar com quem fala mal da gente. Bom dia, Érica. Bom dia, Lu. Foi essa palavra que Deus me trouxe hoje. A gente não precisa se preocupar com quem fala mal da gente. Deus cuida até dessas pessoas. Vocês acreditam? Então vamos lá. Números 12. Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Falaram mal dele. Aí aqui continuam os versos falando por que eles tinham falado mal dele. Estavam falando mal da família dele. Ele tinha se casado com uma etíope. É como se fosse alguém casando aqui com uma família diferente, né? De uma região diferente, uma língua diferente. Depois, mais pra frente... faltou uma parte, eu grifar uma parte importante aqui. Então, Miriam e Arão começaram a se queixar de Moisés. Falaram mal dele. Mas o Eterno ouviu a conversa. Presta atenção. Então, eu estou lendo alguns versos, tá, gente? E o Eterno, então, Deus, né? Chama eles para uma conversa, tá? Chamou Arão, Miriam e Moisés.
quando o Eterno chamou eles para essa conversa, Deus disse assim. Deus começou a falar de Moisés para eles. Bom dia, minhas queridas. Deus começou a falar sobre Moisés. Ouçam com muita atenção o que eu estou dizendo a vocês. Se há um profeta do Eterno entre vocês, eu me revelo a ele entre visões, eu falo com ele em sonhos. Mas não é assim que eu faço com Moisés. Ele é responsável por toda a minha casa. Falo com ele na intimidade, em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele vê a própria forma do Eterno. Portanto, por que vocês não mostram respeito quando falarem contra meu servo, contra Moisés? E a ira então de Deus ardeu sobre eles e ele se retirou. E na continuação aqui, Miriam fica leprosa e o marido dela, Arão, começa a ficar desesperado e pede para Moisés: Moisés, ajuda. Eu sei que nós falamos mal de você, né, que nós cometemos um pecado, mas ajuda a gente. E Moisés, então, ora por eles. Quando Moisés ora por eles, Deus decide não deixar a lepra para sempre, mas deixa ela leprosa somente por 7 dias. Bom dia, minhas queridas que estão entrando. Estamos lendo Números capítulo 12. E o tema hoje aqui é: o que fazer quando começarem a falar mal da gente? Gente, sempre tem, né? Sempre tem aquela pessoa. Bom dia. Então, vocês entenderam o contexto? Vou resumir o contexto rapidinho aqui. Miriam e Arão começam a falar mal, se queixar de Moisés e falar mal dele. E olha que é falar mal de uma coisa boba, né? O que eles têm a ver com isso? Começaram a falar mal porque ele tinha casado com uma mulher etíope. Então, mais uma vez, quem não cuida da própria vida, começa a cuidar da vida dos outros. Então, são pessoas que, vamos combinar, não tem muito o que fazer. Ou se tem, não fazem, né, aquilo que tem que ser feito. Porque ela tem tempo de não cuidar da vida dela e ficar falando mal dos outros. Só que Deus ouviu a conversa. O Eterno ouviu a conversa. E aí Deus chamou eles para uma conversa. Vem cá, vocês aí. E Deus fala sobre Moisés. Vocês estão falando mal de Moisés? Eu tenho intimidade com ele. Eu converso com ele em pessoa, com palavras diretas, sem rodeios nem enigmas. Ele me vê. E Deus então se irou contra eles, porque eles falaram mal de um servo de Deus. E a ira de Deus veio sobre eles. Miriam ficou leprosa. E Arão então pede para Moisés: perdoa a gente, né? Nos perdoe por esse... por favor, não seja tão duro quanto nós. Não falaram a palavra perdão, não. Perdão, eu que interpretei aqui. Não seja tão duro contra nós por causa desse pecado tolo e impensado. E aí Moisés então orou. E Deus permitiu que ela ficasse leprosa somente por 7 dias. Um período aí que tem a ver ali com com os costumes da região, né? Ela ficou afastada ali do acampamento por 7 dias. Agora, prestem atenção. Falar mal, gente, dos outros é algo que a gente tem que se policiar para não fazer. E é algo que a gente tem que trabalhar nossa mente para não se importar com isso. Porque o tamanho, né? A importância, a grandeza das pessoas que falam mal da gente estão na importância, a grandeza e o peso das pessoas falarem mal pra gente estão na importância que a gente dá pra isso. Veja pra você. Eles mesmos entenderam, depois ali de um tete a tete com Deus,
que isso era algo tolo e impensado. Não é? E vamos combinar? Ficar perdendo tempo falando mal dos outros. Isso é algo que a gente tem que se policiar também. Porque às vezes a gente não gosta, né? Ou sabe que as pessoas falam mal da gente. Mas a gente também tem esse hábito de ficar ali no leve trás. E são nas pequenas coisas, gente. Não é pra falar mal? Não fala. Né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus valores, cada um tem as suas escolhas. E cada um vai colher frutos daquilo que está plantando. Então a gente não precisa se importar. A gente não precisa perder o nosso tempo falando mal do outro. E aqueles que falam mal da gente? Esse dói, né? Aqueles que falam mal da gente, você sabe, esse dói. E aqui, Deus dá uma fórmula pra gente. Como lidar quando começarem a falar mal de nós? Primeiro, não se preocupar, certo? Porque Deus vai chamar essas pessoas para conversar. Ele vai chamar. Deus mesmo vai elogiar você. Se você for uma pessoa, uma serva fiel, que tem intimidade com Ele, que conversa com Ele, que não perde seu tempo falando mal dos outros. Quando alguém falar mal de você, Deus chama essa pessoa. Aí é no jeito dele, né? E no tempo dele. E Deus, inclusive, elogia você para essa pessoa. Talvez isso possa deixar a pessoa ainda mais nervosa, né, gente? Mas Deus não está preocupado. Se você é uma pessoa, uma filha amada, que tem intimidade com o Pai, que conversa com Ele, que não perde tempo falando mal dos outros, que tem um relacionamento com Ele, não perca seu tempo se importando com o que vão falar de você. Porque quando as pessoas falam mal de você, Deus já está agindo. Olha aqui, Moisés não sabia que Miriam e Arão estavam falando mal dele. Isso aqui ele nem sabia, olha isso, ele nem sabia. Deus foi lá, chamou os três para conversar, na frente de Moisés, mostrou que eles estavam falando mal de Moisés. A ira de Deus já se acendeu, né? Deus mandou ali sobre ela uma lepra. É claro que esse texto que nós estamos lendo aconteceu no contexto do Velho Testamento. Então, a gente precisa trazer para a nossa realidade, que depois que Jesus nasceu, Jesus nasceu e morreu, temos a nova aliança, né? Não existe mais esse... qualquer pessoa pode falar com Deus na intimidade, pode ter um relacionamento com Ele. A gente não precisa de um profeta como intermediário. Mas Moisés era o líder aqui. Era uma pessoa que estava em evidência. Então, se você é uma pessoa que está em evidência, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, seja porque você tem um cargo de liderança, ou seja porque mesmo sem um cargo você influencia as pessoas. Você é referência para as pessoas. Não perca seu tempo se importando com o que vão falar de você. Deus está cuidando disso sem que você nem perceba. Deus está chamando essas pessoas, elogiando ainda mais você para elas. E você pode ter certeza que a ira de Deus está sobre essas pessoas. Ninguém mexe com os filhos de Deus. Qual que é o nosso papel aqui no final? Moisés orou por eles. Ah, gente, aí, hein? Vamos combinar a dificuldade? A pessoa fala mal de você. Você fica sabendo. E aí, ao invés de ficar irritada, nervosa, reclamando, você vai lá e ora por essa pessoa. Números capítulo 12. Lemos vários versos dele. Ao invés de ficar irritada, nervosa ou triste, abalada, porque, nossa, fulano falou isso de mim ou para mim. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não é o que as pessoas falam sobre você.
ou de você, ou para você. Você é o que Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Então, se existem pessoas perdendo o tempo delas falando mal de você, pra você, só ore por essas pessoas. Fala, Deus, perdoa. Perdoa porque isso que elas estão fazendo é tolo e impensado. Não faz sentido? Você tem um cérebro poderosíssimo, extremamente capacitado para pensar, para criar, para resolver situações. Números. Números capítulo 12. Você tem um cérebro com uma capacidade cognitiva que nenhum outro animal tem. E aí, ao invés de usar a sua mente para resolver problemas, você vai usar para ficar falando mal dos outros. É impensado, né? Não é inteligente, concordam? É tolo. Uma pessoa tola que perde tempo falando mal dos outros é um tolo. E aí você vai perder o seu tempo. Ou vai se deixar abalar porque os tolos falam de você? Chega. Você não vai mais perder seu tempo com isso. Quando alguém falar mal de você, ou até para você, simplesmente entenda. Fala, nossa, como essa pessoa é tola e está perdendo o tempo dela. Deus, perdoa. Ela não sabe o que faz. Perdoa porque ela está perdendo o tempo dela. Eu não vou deixar isso me abalar, porque eu sei quem eu sou. Então fortaleça sua identidade em Deus, ao invés de se abalar por aquilo que falam sobre você, de você ou para você. Vamos meditar nessa palavra agora. Vamos nos colocar aqui diante de Deus. Meditar. Estralei todos os dedos. Com esse silêncio aqui, né, que nós estamos, faz barulho. Então vamos trabalhar e treinar a nossa mente. Criar esse padrão mental. Fortalecer a nossa mente. Para que a gente não se abale pelo que falarem de nós. Então eu quero convidar vocês a fecharem os seus olhos. Sentarem em uma posição confortável. Respirem profundamente. Sintam o oxigênio tomando conta, renovando a sua mente, renovando cada célula do seu corpo, cada neurônio. Se durante a meditação a sua mente voar, se desconectar, não se cobre, não se culpe, não reclame, não fique pensando que você não consegue. Simplesmente, quando você perceber, pare, respire fundo e volte a se concentrar na meditação. Querido Pai, nessa manhã, nós reforçamos a nossa identidade no Senhor. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Não nos definimos pelo que falam de nós, sobre nós ou para nós. Esses comentários
tolos e impensados não podem nos atingir, porque a nossa identidade está firme no Senhor. A nossa identidade não se define com base no que as pessoas falam de nós. Somos seus filhos, suas filhas, somos amadas, somos restauradas, fomos criadas à sua imagem e semelhança. E fomos criadas para governar todas as coisas. E se recebemos do Senhor a habilidade, a autoridade para governar, começando a partir da nossa mente, não faz sentido permitir que o que as pessoas falam nos abale. Viramos mais essa chave na nossa mente hoje. Desmascaramos a mentira de que o que falam de nós, sobre nós ou para nós é importante. Não é. O que as pessoas falam sobre nós é tolo e impensado. O que o Senhor fala sobre nós, o que o Senhor diz a nosso respeito, é o que verdadeiramente importa. O Senhor nos criou para termos intimidade contigo, para conversarmos com o Senhor. O Senhor ouve tudo o que nós falamos e o que os outros falam. Então não precisamos nos preocupar, porque como a sua palavra mesmo diz, o Senhor está no controle de todas as coisas. Vamos focar na nossa parte, em cuidar da nossa vida. E não mais nos importaremos com os comentários tolos e impensados. Não perderemos mais o nosso precioso tempo nos preocupando com o que falam ou pensam sobre nós. Investiremos o nosso tempo em ouvir o que o Senhor pensa sobre nós. Queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre nós. É isso que enche a nossa alma e renova a nossa mente. Nessa manhã, colocamos nossos ouvidos na mesma frequência da sua voz e fechamos, bloqueamos nossos ouvidos e nossa mente para toda e qualquer coisa que falarem sobre nós ou para nós.
temos uma mente forte. Fomos criados com uma mente forte e que funciona no ritmo natural da criação. E a cada dia fortalecemos a nossa mente na sua presença, com a meditação, com novos hábitos que a cada dia vão nos aproximar mais do Senhor e nos afastar cada dia mais daquilo que não é bom para nós. Continue com seus olhos fechados, respire profundamente. E eu quero agora sugerir para você pensar sobre todas as pessoas que já falaram mal de você e que isso te incomodou. Simplesmente diga aí no seu coração: eu perdoo fulano, ciclano, por esse comentário tolo e impensado. Por todas as coisas tolas e impensadas que ele já ou ela já me falou. Libere o perdão. Libere espaço na sua mente e no seu coração. O perdão não precisa ser sentido para você liberá-lo. Perdão é uma decisão, é uma escolha. Então escolha nessa manhã liberar você e a sua mente de ficar presa ao que falam ou pensam sobre você. Respire profundamente. No seu tempo, abra seus olhos. Gente, como que Deus é bom, né? Maravilhoso. Ele cuida até das pessoas que falam mal da gente. A gente não precisa se preocupar com isso. Não sei se você vive essa situação, se isso é um peso para você. Mas a gente não deve perder tempo com isso mesmo, sabe? Eu trabalhei aqui em São José, numa clínica. Eu atendia, as minhas mentorias, fazia mentoria individual e presencial, numa clínica aqui em São José. E eu sabia que as pessoas falavam mal, comentavam. Eram vários médicos. E eu era a única que não era médica, né? Sou especialista em neurociência. Então duvidavam do meu trabalho, da minha capacidade, falavam, comentavam. Chegaram até a boicotar algumas ações que eu fiz. E Deus falou claramente pra mim, eles são tão pequenos, apesar de se acharem grandes profissionais. E não perca seu tempo. E foi bem isso que eu fiz, sabe? Eu me libertei de uma tal maneira que eu saí de lá e eu achava o máximo ter conseguido espaço para trabalhar naquele lugar. Né? Eu pagava, né? Eu alugava uma sala. Mas eu achava isso uma super oportunidade. Então, no começo foi difícil eu abrir mão disso, mas eu entendi que isso é tão pequeno, gente, perto de tudo que Deus tem para mim ainda. E foi incrível, eu saí de lá 15 dias antes da pandemia,
15 dias antes de saber que estaria chegando uma pandemia, eu saí e decidi focar nas minhas palestras, divulgando os livros. E 15 dias depois que eu tinha começado esse trabalho, veio a pandemia. Então, graças a Deus que eu não estava lá. Porque eu estaria tendo um custo sem poder atender as pessoas. E aí Deus me deu a estratégia de transformar o meu método num método online e que possa ser feito em grupo. E estamos aí já na segunda turma, né, da mentoria 7 chaves da vida plena. Tem várias aluninhas aí minhas. Que bom, queridas, que bom que foi bênção. Que fala de nós está falando mal de si próprio, exatamente. Que libertação, que incrível, ótimo. Ai, que bom, fico feliz. É sempre Deus quem fala, né? Às vezes os estudos e os temas são tão variados que eu pergunto: tem certeza que é isso mesmo que o senhor quer que eu fale? E todas as vezes, ou alguém comenta aqui que era exatamente o que precisava ouvir, ou as pessoas que assistem depois me dão esse feedback também. Então eu sou apenas um instrumento e a partir de hoje vocês não vão mais perder tempo com o que falam ou pensam sobre você, de você, para você. Nós precisamos fortalecer a nossa mente. Esse processo da meditação é algo que a gente precisa fazer todo dia um pouquinho, sabe? Todo dia um pouquinho. Amanhã nós não teremos meditação ao vivo, porque amanhã eu dou aula para as minhas alunas da mentoria. Então amanhã a aula delas é às 6 horas da manhã. Quero ver todo mundo lá, hein, meninas? A gente fez horários variados para poder atender todas, para todas poderem participar do ao vivo. Então amanhã a aula das alunas da mentoria é uma aula fechada, né? Só para quem é aluna. É às 6 horas da manhã. Então amanhã nós não teremos a meditação aqui, tá? Mas não deixem de fazer, minhas queridas. Não deixem de fazer. Façam vocês. Peguem uma outra meditação que está aqui já gravada e assistam, né? Ouçam essa meditação. Também quero convidar vocês para entrar no canal exclusivo. Aê, Conceição. Só estou esperando da aula. Num canal exclusivo do Telegram que eu tenho repleto de conteúdo. Lá eu compartilho áudios também, tem podcast, tem vídeos, tem diversas informações. O link tá lá no meu perfil, é um canal gratuito de conteúdo para vocês, tá? E não posso deixar de falar do livro No Ritmo da Mente Plena, um livro que Deus colocou no meu coração, onde eu conto essa jornada da meditação, eu explico como você trabalhar, treinar a sua mente, né? As ferramentas que você precisa trabalhar, as habilidades que você precisa adquirir para desacelerar, conectar e governar sua mente. E também 22 meditações guiadas para você sair do ciclo da ansiedade e entrar no ciclo da produtividade e da plenitude, tá bom? Cliquem lá no link do perfil para adquirir a cópia de vocês na pré-venda. Quem adquirir a cópia do livro na pré-venda também recebe os áudios, consegue adquirir os áudios por um preço super em conta, um preço super especial que está só na pré-venda, tá bom? Só na pré-venda. Então é isso, minhas queridas, tá bom? E Raquel, isso aí, Raquel, é verdade, a Raquel já comprou, tem várias pessoas que já compraram. O livro está chegando, era para ter chego ontem, gente, mas sabe como que é, né? Transportadora, Natal. Não vejo a hora de abrir e mostrar aqui o livro para vocês, mas já está a caminho. E assim que chegar, eu vou despachar para todo mundo que já comprou, tá? Aproveita a pré-venda para você adquirir a sua cópia com essa condição incrível de também poder ter acesso aos áudios. Ó, beijo enorme no seu coração, no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deixa eu tirar aqui o livro. Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus. Façam de hoje um dia lindo e abençoado. Amanhã procurem uma meditação aqui que já ficou, que tem gravada. Façam essa meditação independente do horário. E na quinta,
Na quinta nós estamos de volta. Na sexta é Natal. Eu vou ver ainda como é que a gente vai fazer o horário, se a gente vai ter a meditação. Mas na quinta-feira nós ainda temos, tá bom? E eu espero vocês aqui. Beijão pra vocês, fiquem com Deus.